Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Rádio Aba, o último de nossa primeira temporada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância dos cultos escolares, mas antes de mais nada, eu gostaria de dar as boas-vindas para a Nathalie Messias, que está chegando para nos contar um pouco mais sobre o que veremos aqui hoje. Exatamente, Maurício. Hoje trazemos aqui a experiência da Isabelle de Franco da Rocha, de São Paulo, que conta um pouco das reuniões que faz com suas amigas no intervalo da escola. Em Salvador, Jaqueline também aderiu ao modelo e viveu momentos abençoados em seu ensino médio, se reunindo para ministrações e louvor. E também a Maíra, que iniciou a sua experiência na escola e se estendeu até a faculdade. Vamos ouvir. Oi, meu nome é Isabelle, tenho 14 anos e gostaria de falar um pouco para vocês sobre os cultos que eu realizava com as minhas amigas no ano passado. Bom, tudo começou quando nós, que éramos em 3, começamos a conversar sobre a Bíblia no horário de aula mesmo, mas percebíamos que era difícil conversar enquanto estava tendo a aula. Então pensamos em fazer cultos após o horário, pois como nós ficávamos esperando o transporte depois da aula, resolvemos usar esse tempo para uma coisa boa, falar da palavra de Deus. Separávamos toda quinta-feira para realizar os cultos. Cada semana era a vez de cada uma passar a palavra. Primeiro nós orávamos, escutávamos a pregação, discutíamos, conversávamos sobre e depois, para encerrar o culto, nós orávamos novamente para agradecer a Deus. E esses cultos passaram a refletir bastante em nossas atitudes que mudaram para melhores, fazendo assim outros colegas a se interessarem a participar dos nossos cultos. E agora eu gostaria de terminar convidando você a fazer o mesmo. Fale da palavra de Deus com seus colegas. Talvez tenha alguns ou vários que sejam cristãos também e que possam se ajuntar a você nessa jornada de espalhar o Evangelho. E não se esqueça o que diz em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Olá, tudo bem? Meu nome é Jaqueline, eu tenho 18 anos e é um grande prazer poder estar aqui junto com vocês na Rádio Aba, compartilhando e propagando as nossas experiências para assim crescermos juntos, né? Afinal, a palavra diz que o nosso papel é ajudar uns aos outros e amar uns aos outros. E a palavra de Deus também vem dizendo para cumprirmos o ID, né? Então, sim, temos que levar a palavra em todo e qualquer lugar onde estejamos. Eu vou contar um pouquinho e compartilhar com vocês a minha experiência durante o ensino médio, né? Eu já não estou mais no colégio, mas durante meu período de ensino médio, mais exclusivamente no meu segundo ano, eu me juntei a um grupo de cristãos. Na época, o nome do nosso grupo era Class Mover, em compartimento, né, com o Mover Mar Aberto, para poder propagar o Evangelho nas escolas. E claro, como todo e qualquer ministério, isso requer preparação, oração, tempo, entrega, força de vontade. E foi assim que a gente começou. Nós fazíamos assim, nos juntávamos no intervalo, nós tínhamos de 10 a 10 e 20, ou seja, 20 minutos de intervalo, e a gente usava esses 20 minutos para ter um momento de louvor, de palavra, de oração, para realmente evangelizar e falar da palavra do Senhor. E nos reuníamos nos intervalos, sentávamos numa espécie de palco que tinha e a gente ali se reunia e convidava algumas pessoas, e as pessoas que tivessem interesse vinham e participavam com a gente, e era bem legal. E também, como a religião em si, ela se tornou polêmica, foi um motivo também de problema, digamos, pra gente, porque no início a gente pediu autorização à direção da escola e não nos foi permitido, porque disseram que se dessem autorização pra gente começar a pregar, a falar do amor de Cristo, outras religiões também se manifestariam.
Mas aí, como eu disse, com muita oração e pedindo ao Senhor que nos abençoasse, a direção escolar, depois de um tempo, nos liberou. Mas tinha uma regra e uma condição, que só podia acontecer no intervalo, que é um período livre, e que o violão, que uma amiga era responsável de levar, ficasse na direção, e nós só pegaríamos esse violão na hora do intervalo. E aí a gente ia, pegava, começava às 10 horas, fazíamos um momento de oração, de louvor, de 2 a 3 músicas, e compartilhávamos uma pequena palavra. Não era uma palavra longa, até porque não tínhamos muito tempo, e a gente conseguia compartilhar o amor de Cristo. Eu já tive a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, e eu levava coisas impactantes para jovens, né? Ainda mais que a gente lidava com um público, não era um público muito grande, porque para você alcançar várias pessoas também requer tempo e você ir atrás dessas pessoas. Então era um grupo de no máximo 10 pessoas, alguns cristãos, outros não. E tinha ateu, tinha pessoas católicas, pessoas de diversas religiões. Já chegou até uma pessoa da Ubanda e sentava e ouvia. E tinha um momento que tinham pessoas que choravam, que riam, que perguntavam. E foi um momento incrível. Porque o Senhor se manifestou no nosso meio. A palavra do Senhor vem dizendo em Mateus, capítulo 18, no verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, tínhamos mais de 2 pessoas que estavam ali em nome do Senhor. Então, o evangelho era propagado. E era o meio também de sermos exemplos cristãos na escola, né? Porque nós sabemos que no período escolar é um período onde a gente está bastante atarefado, tem trabalhos, tem seminários, tem pesquisas, mas sim, a gente também tem que dar lugar para o Senhor nos usar, para sermos instrumentos. Afinal, nós somos a igreja, o corpo de Cristo, responsáveis pela propagação do Evangelho para resgatar almas para o Senhor. Então, sim, temos que dedicar, né, que seja 5, 10 minutos, até na sala de aula mesmo, entregar um panfleto, ou chegar para o colega que está do lado, o colega que está na frente e falar, Jesus te ama. E dar também até o exemplo de ler a palavra, de se comportar de forma diferente. Eu, para a glória de Deus, né, porque nada é mérito nosso, e pela graça do Senhor, eu lia a palavra diariamente na sala de aula, a ponto de professores me reconhecerem como cristãos. Tinham professores que lidavam comigo de forma diferente por saber que eu era cristã. Então isso não foi à toa, isso foi um posicionamento que eu tive que tomar para mostrar Cristo. E Cristo, pela sua graça, brilhou em mim. Então, sim, temos que dar lugar ao Santo Espírito, ao Espírito Santo, para poder falar através de nós e para nos usar. E eu sei que tem os problemas de timidez, de medo, mas o Senhor nos chama para ser fortes e corajosos. E Ele fala que nós não somos covardes, que Ele não nos deu o espírito de covardia. Então, temos que orar para que Ele tire o medo dos nossos corações, a vergonha, e enfrentar tudo isso para propagar um amor maior. Para mim não era tão fácil, né? Eu tenho facilidade em falar em público, mas não individualmente, de chegar assim e evangelizar. Eu também tive uma experiência em ter uma conversa breve com uma amiga minha, ela é minha amiga até hoje, e ela é testemunha de Jeová. E aí eu contava minha experiência como cristã, ela contava dela, e eu questionei ela em algumas coisas, e ela me questionou em algumas coisas, e teve coisas que ficaram sem resposta, porque os testemunhos de Jeová, eles fecham em determinadas coisas e ninguém mais pode parar. Eles acham que só eles propagam a verdade, sendo que a única verdade é a palavra do Senhor. E não que nós cristãos não fazemos isso, né? Porque muitas vezes fazemos isso. Então, pessoal, eu queria dizer que não é fácil, que é complicado, mas eu gostaria de deixar esse incentivo para vocês. Tivemos frutos, muitas pessoas entregaram a vida ao Senhor, muitas pessoas são cristãs hoje através do nosso trabalho, então eu te incentivo a começar com um pequeno grupo, com 1, 2, 3 pessoas e ir propagando o evangelho por aí.
E lembre-se, somos fortes e corajosos e o Senhor está conosco. Então, não deixe que o medo te vença, não deixe que a timidez te atrapalhe. Vá em frente e o Senhor te dará a vitória. Que o Senhor abençoe e que você use os meios que o Senhor te dá para falar do amor dele. Foi um grande prazer. Um beijo e tchau, tchau. Oi, gente! Tô me sentindo muito honrada por esse convite de falar sobre o Evangelho de Cristo na universidade. É algo que eu amo carregar, é algo que eu amo falar sobre, ouvir sobre, e eu tô me sentindo muito honrada por Deus por esse convite para vir aqui falar sobre isso. E eu espero que cada um de vocês que ouvir esse áudio, vocês possam ser edificados, vocês possam ser incentivados a pregar o Evangelho com ousadia e com o poder de Deus. Meu nome é Maíra Batista, eu tenho 21 anos, eu moro em Salvador. No momento eu estou cursando BI em Ciência e Tecnologia na Universidade Federal da Bahia. E fazem uns 4 anos que eu estou nesse ambiente de universidade, do qual eu tenho considerado como o meu campo missionário mesmo, um lugar onde Deus me colocou para eu ser uma referência de Cristo, para eu poder proclamar o Evangelho. Eu vou contar um pouco sobre minhas experiências na universidade através desse áudio, experiências no qual eu fui pregar o Evangelho para alguém ou para algumas pessoas. Vou falar um pouco também qual era a minha visão de universidade antes de entrar, né? Porque a gente sempre ouve coisas sobre como é a universidade, se a gente tem que se preparar ou não como cristão. Enfim, eu espero que possa ser edificante. Vamos lá. Eu me converti no ano de 2014, foi quando eu tive um encontro com o Senhor. E a partir desse momento que eu tive esse encontro com Deus, o Senhor começou, então, a me levar a pouco compartilhar com alguns amigos aquilo que eu estava carregando, né? Eu tinha muita certeza de que o Senhor Jesus estava vivo e quando eu me converti, eu estava no 2º ano do ensino médio e minhas amigas com certeza se lembram que eu chegava e eu chamava elas e eu ficava compartilhando coisas a respeito de Jesus, quem era Jesus, que Jesus realmente estava vivo e estava sempre falando com elas sobre Cristo. Embora eu não tivesse assim muitos argumentos, não tinha muito estudo sobre teologia, a simplicidade do Evangelho já havia sido plantada em mim e com aquilo que eu estava carregando naquele momento era aquilo que eu compartilhava com elas, né? E eu então terminei o ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui para um outro ambiente, que era um ambiente no qual era uma faculdade, mas eu não estava cursando mesmo uma faculdade, eu fazia um curso técnico. E naquele ambiente havia um círculo de oração, onde coordenadores e professores se reuniam. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu passei a frequentar esse círculo de oração. O propósito mesmo era a oração, era se reunir ali e orar. Tinha sempre uma palavra que alguém levava pra gente ser edificado na fé, e quando acabava aquele momento, que geralmente durava cerca de 30 minutos, os professores iam dar aula, os coordenadores iam para suas salas e os alunos iam assistir a aula, né? Mas era um momento muito, muito bom, porque você se sentia realmente preparado para sair dali e, se necessário for, se preciso for, independente da circunstância, você está preparado para ser uma referência e proclamar o Evangelho naquele ambiente. Então, foi basicamente aí que Deus já começou a estar me preparando para o ambiente da universidade. A necessidade de viver uma vida de oração, antes de querer focar na missão e querer focar em pregar, a gente precisa ter essa vida de oração. E já nesse ambiente, né, que eu fazia o curso técnico, quando acabava as aulas, eu costumava me reunir com algumas amigas, né? Porque a aula acabava às 5 horas e a gente só ia embora às 6h30 para casa. Então, durante esse tempo, eu costumava ir orar. E aí eu chamava algumas amigas e falava, olha, eu tô indo orar. Algumas não eram cristãs e tal, mas elas assim iam comigo e a gente tinha um tempo de comunhão no qual a gente orava, eu orava por elas, eu compartilhava um pouco do Evangelho para elas. Era um momento incrível. E eu creio que até hoje elas se lembram disso e era muito bom.
Quando eu saí, então, desse ambiente de curso técnico e o Senhor começou a me levar, né, para estar na universidade, quando eu entrei na universidade, eu já tinha uma visão da universidade formada, né, que é um ambiente promíscuo, é um ambiente que cristão não prevalece, é um ambiente que você será zombado, que você será ridicularizado e que muito provavelmente você vai se desviar da fé. Não falavam isso diretamente comigo, essas palavras, mas era o que você sempre escutava das pessoas, né? De que era esse ambiente e que os professores odiavam a Cristo e que você precisava estar preparado. Então, quando eu já entrei assim, ai meu Deus, eu vou precisar ter muito cuidado com absolutamente tudo dentro desse lugar. E não tinha um medo, mas era um certo receio, né? E até certo ponto eu acho saudável ter esse receio, mas desde que isso não nos paralise e não nos impeça de viver relacionamento com as pessoas da universidade, mesmo que elas não tenham a mesma fé que nós. E aí o que é que acontece? Eu então estive no meu primeiro semestre na faculdade, e o primeiro semestre é sempre o semestre que causa o maior impacto, né? Você fica assustado com tudo que você ouve, e é como se o primeiro semestre fosse o semestre que os professores querem dizer o seguinte: esse ambiente não é para você. Se você quiser continuar cristão, você vai sofrer muito. Não sofrer no sentido de que todo mundo vai ter preconceito com você, não nesse sentido, mas de que você precisa viver uma luta constante, porque aquilo que você vai ouvir vai ser contrário à sua fé. Então você escolhe realmente permanecer lutando sempre, escolhendo a sua fé, ou para ser mais fácil, você escolhe a ciência sempre e tudo aquilo que é contrário à sua fé você despreza. Então, nesse primeiro semestre, foi um semestre de um impacto muito grande, mas eu permaneci firme, glória a Deus, eu tinha pessoas incríveis ao meu lado. E mais ou menos do final do primeiro semestre para o segundo semestre na universidade, Deus então começou a me preparar mesmo para me levantar e pregar o evangelho dele. Só que o que é que acontece? Eu comecei a me achar, né? Ai meu Deus, eu estou aqui nesse ambiente, eu vou pregar o evangelho e eu vou falar de Jesus para as pessoas. Ai Jesus, vamos lá, quando é que isso vai começar? E aí o Deus começou então a me dar palavras de conhecimento. Deus, ele pedia para fazer certas coisas, e às vezes eu estava andando na universidade, na faculdade, e Deus falava assim: vira à esquerda. E aí eu virava à esquerda, e quando eu virava à esquerda, eu me deparava com alguém andando de muleta. E claramente eu entendia, né, o que é que Deus queria que eu fizesse, que eu orasse por essa pessoa. Eu orava? Não orava. Eu simplesmente fingia que eu não tinha ouvido a Deus e eu desviava o caminho. E aí eu me lembro de uma experiência muito específica, que foi essa que mudou assim, completamente minha forma de enxergar isso, e que eu tomei o passo radical de falar: Deus, eu preciso da sua ajuda. Que foi quando Deus, ele havia me dado uma visão de que, na verdade, Deus já estava falando sobre um certo menino na faculdade. Era um menino que vendia empadas. Não é a empada do Breno, tá, gente? Não é o Breno, porque lá na faculdade tem... É bem famoso a empada do Breno, mas não era ele. Era um outro menino que vendia empada. E Deus, ele começou a falar sobre esse garoto pra mim. Deus começou a falar: eu quero que você fale sobre mim pra ele é um menino muito precioso pra mim, eu o amo e eu quero que você pregue o evangelho. Daí eu, ok, Deus, eu vou pregar. E aí o Senhor, certo dia, me deu uma visão que quando eu estivesse saindo da aula à noite, eu encontraria com ele já perto da saída da faculdade. Só que eu já tinha até me esquecido dessa visão, já não tava nem me lembrando mais. E aí aconteceu: eu me deparo com o menino exatamente quando tinha acabado minha aula e eu na saída da faculdade. O que é que eu faço, gente? Prego o evangelho? Não prego o evangelho. Eu simplesmente me desvio, finjo que eu não sabia de nada e parto pra minha casa. Só que aí eu fui o caminho inteiro de casa com aquilo na minha mente. Mano, eu sou muito ruim, cara. Tipo, Deus já pediu pra eu fazer isso e eu não faço, sendo que eu tava super animada pra pregar o evangelho. O que tá acontecendo comigo? E eu fiquei péssima. E foi aí que eu me coloquei diante dos pés do Senhor e eu falei: Pai, se é pra eu pregar o evangelho na universidade, vai ser tão somente através da sua graça. Não é sobre o quanto que eu sei sobre você, não é sobre o quanto que eu estou empolgada para pregar. É preciso empolgação, sim, porque o evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas não é empolgação que vai te fazer ser firme, é tudo sobre a graça de Deus. Foi então que eu me firmei na cruz de Cristo e entendi que era tudo sobre Ele, que eu precisava viver uma vida de humildade perante o Senhor, andar humildemente com Ele, ter temor a Ele e saber que é tudo através dele, é tudo através de Cristo.
Então foi a partir daí, eu passei por esse processo com Deus. A universidade tem sido um ambiente que eu tenho sido forjada para ter o caráter de Cristo. Eu acho que de todos os ambientes que eu tenho passado, a universidade tem sido a que mais tem me conduzido a ser forjada no caráter e na glória de Jesus. E aí o Senhor começou então a me conduzir esse processo. Você precisa crescer na minha graça, você precisa conhecer a minha graça e entender que não é sobre o quanto você quer algo, mas o quanto que eu desejo aquilo. E eu fui me firmando na graça do Senhor, entendendo que a chave para viver uma vida na universidade, que você é referência, que você é relevante pregando mesmo, é você viver intimidade com o Senhor. É você permanecer com seu lugar secreto, guardado e cultivado. Foi essa missão que Deus deu para Adão. Cultive e guarde. E essa é a mesma missão que Deus tem dado para nós. Nós somos o jardim do Senhor hoje e o Senhor permanece falando, cultive e guarde esse ambiente, porque quando você não cultiva e você não guarda, você, consequentemente, não vai conseguir ser bem-sucedida na minha missão, naquilo que eu tenho para você, para fazer com você. Então, quando eu fui forjada nisso, foi aí que pronto. Foi o boom da minha vida na universidade. Deus começou a me usar poderosamente. E eu me lembro que uma das primeiras experiências que eu tive, assim, dentro da universidade, pregando, foi quando eu tinha uma professora, foi a mesma professora que eu tive no primeiro semestre, ela foi a mesma que eu tive no segundo. E o Senhor começou a falar sobre essa professora pra mim. E eu lembro que eu tava em casa, tava tomando banho, e Deus começou a falar do nada sobre essa professora. E o Senhor começou a falar sobre o nome dela, sobre a identidade dela. E ele pediu e falou assim, eu quero que você faça uma carta pra ela. Eu fiquei, amado, meu Deus, como é que eu vou fazer uma carta pra uma professora? Eu fiquei assim, chocada, porque uma coisa é Deus chegar e falar, olha, você vai até ela e tal, mas uma carta, eu fiquei muito chocada. Só sei que a carta tem umas 3 páginas no Word. Eu imprimi a carta e fiquei preparada para entregar à professora. E aí no final do semestre, já no último dia de aula, eu falei, pronto, vai ser nesse dia que eu vou entregar essa carta à professora. E eu lembro que eu coloquei no final da carta o meu número. Eu coloquei meu WhatsApp e falei, olha, depois que você leu tudo isso, se você quiser me mandar uma mensagem, esse é meu e-mail e esse é meu WhatsApp. E pronto, no último dia de aula, então, eu cheguei até ela e falei, ela tava até agoniada, assim, nem sei se ela prestou muita atenção. Eu falei, Pro, essa aqui é uma carta pra ti, tá? Muito obrigada, e parti, porque eu nunca mais veria ela, muito provavelmente, porque era o último dia de aula e ela não seria mais minha professora. Eu entreguei, ela pegou e ok. Fiquei então em paz, Deus, missão cumprida, finalmente, o menino da empada. Infelizmente eu nunca mais vi na universidade, o que até hoje eu fico pensando, cara, será que aconteceu algo com aquele garoto? Porque ele nunca mais veio aqui vender empada. E era naquele dia que Deus queria que eu pregasse o evangelho. E enfim, eu então passei realmente a viver debaixo da graça de Deus. A obediência a Deus, ela sempre está atrelada com a gente crer que há poder na cruz de Cristo. Não é sobre o poder que é em você, não é sobre você, é sobre o poder da cruz que te dá virtude para você ser obediente. E aí eu comecei a me apegar nisso. E o Senhor continuou a me usar. Além dessa experiência, o áudio precisou ser cortado, além dessa experiência que eu tive com Deus, teve uma turma no segundo semestre que eu estava participando, ou foi no primeiro, acho que não lembro, acho que foi no primeiro, segundo, que tinha um monitor nessa turma. E Deus começou a falar sobre esse monitor comigo. Daí eu já ficava assim, ai meu Deus do céu. Lá vem, o Senhor vai provavelmente querer que eu vá até essa pessoa. Só que eu comecei a buscar um alinhamento do meu coração com o coração de Deus, para não ficar com aquele receio, sabe? Mais uma vez Deus vai pedir para eu falar com essa pessoa. Eu quero, Pai, sentir aquilo que o Senhor sente sobre essa pessoa. Eu quero sentir a dor que o Senhor sente. E Deus começou então a alinhar meu coração ao dele, para eu entender que não é só sobre eu ir e fazer aquilo que ele está pedindo, mas sobre eu fazer amando aquela pessoa, sabendo o que Deus tem para aquela pessoa, compartilhando daquilo que o Pai compartilha. E eu passei então a ouvir Deus falar sobre aquele monitor, e aí eu escrevi em um papelzinho tudo que Deus estava falando e fui me preparando para poder chamar ele pra gente conversar sobre isso. Ele não era cristão, então eu já ficava, cara, vai ser um pouco mais difícil, né? Porque será que ele vai entender isso, sobre tudo isso, de Deus falar e tal. Mas aí eu então marquei, a gente tinha outra turma juntos. Quando terminou a aula, eu chamei ele pra conversar e a gente marcou um lugar, a gente sentou e eu comecei a entregar as palavras que Deus tinha dito. E no meio das palavras ele começou a chorar muito.
muito assim. Tipo, ele chorou tanto que eu precisei parar de continuar falando tudo que eu tava falando, porque ele tava desabando. Ele chorava muito assim, daí eu abracei ele ficou chorando e ele não sabia nem o que falar. Ele disse que não tinha palavras de tudo que ele ouviu, ele não sabia muito o que ele podia falar, mas ele agradeceu e disse que com base em tudo que ele ouviu, ele iria buscar ser transformado e tudo mais. E eu falei a ele que eu estaria disponível, eu estaria aberta para o que ele quisesse conversar comigo, eu estaria ali. Depois disso, teve outra vez que Deus me deu novas palavras sobre ele, eu encontrei ele e compartilhei de novo. E após esses processos, dessas duas experiências, teve uma outra experiência que eu gosto muito de falar, que foi uma quando eu estava indo para a faculdade e eu estava lendo um livro. O nome do livro era... Ai, meu Deus, não sei se eu falei. Caçadores de Deus. O nome do livro era Caçadores de Deus. E eu estava lendo e meu coração estava queimando muito, né? E eu estava a caminho da faculdade e eu comecei a falar: Deus, eu preciso pregar o evangelho hoje, eu quero pregar o evangelho para alguém hoje. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu entrei no banheiro da biblioteca. E aí, quando eu entrei no banheiro, eu falei: olha, Deus, eu vou sair do banheiro. A primeira pessoa que estiver entrando no banheiro, quando eu me bater com ela, vai ser essa pessoa que eu vou pregar. Daí, quando eu tava saindo, entrou uma menina. Aí eu falei: pronto, vai ser ela. Só que ela já entrou muito rápido. Tipo assim, entrou tão rápido que já foi, tipo, direto pra entrar no banheiro. Daí eu parei ela, assim. Falei: oi, tudo bom? Aí a menina me respondeu em outra língua. Aí eu falei: pronto, meu Deus. Era só o que faltava. A menina não é daqui. E aí eu fiquei tipo... Meu Deus, eu não tava entendendo primeiramente que o que ela tava falando era inglês. Porque ela era do Quênia e o inglês dela é um pouco diferente. Tinha um sotaque muito diferente. Daí depois eu fui entendendo que era inglês, eu consegui compreender algumas coisas. E aí eu fui conversando com ela, falando que meu nome era Maíra e que eu era cristã e que Jesus queria afirmar ela, quem era ela e tal. E aí ela falou: eu também sou cristã. Eu fiquei: ai, meu Deus, que ótimo, que maravilha. E aí a gente começou a conversar. Eu peguei o WhatsApp dela. Foi muito incrível, sabe? Foi muito bom, porque aí a gente começou a marcar de se encontrar na faculdade pra eu apresentar a faculdade pra ela. E ela me ajudou muito com o inglês, porque na época eu tava fazendo curso de inglês na faculdade. Então ela foi uma pessoa assim maravilhosa pra mim, que Deus enviou também pra eu poder receber algo dele, né? E eu fui muito abençoada pela vida dela, porque ela me ajudou muito a aprimorar meu inglês. E a gente tinha momentos juntas pra falar do Senhor, sabe? E a gente falava de Jesus, eu marcava alguns lugares com ela da faculdade pra não somente apresentar esses lugares na faculdade, porque ela... Acho que algumas semanas que ela tinha chegado aqui no Brasil e ela não conhecia muita coisa. Daí eu fui falando algumas coisas com ela e foi incrível, foi o mesmo tempo de discipulado. Ela cresceu muito em Deus, assim como eu também cresci muito em Deus. E eu lembro que certo dia, quando a gente estava juntas, o Senhor falou assim: olha, o que vocês vão fazer hoje, nesse tempo comigo, ela vai escrever uma carta pra você. Ela vai escrever em inglês e você vai escrever uma carta para ela em português. E parece ser algo muito simples, né? Tipo, por que Deus pediria isso? Mas eu tenho essa carta até hoje. E o que ela escreveu na carta era uma oração. E é como se fosse a oração que eu posso fazer em todos os momentos da minha vida, independente do que eu tô passando. Foi uma oração muito específica pra mim, sabe? Que ela escreveu em inglês e foi incrível. E todas essas experiências me fez crescer muito no caráter de Deus. É muito além de você pensar que tipo assim, sobre você estar na universidade e você olhar o outro como objeto, tipo, essa pessoa tem que pregar o evangelho pra ela. Não, vai muito além disso, sabe? Quando você prega pro outro, você também é muito transformado no caráter de Jesus. Eu tenho vivido muito isso, de entender que é tudo sobre a glória de Deus e que aquela pessoa vai receber algo de Deus, assim como eu também vou perceber que eu vou receber algo de Deus. Eu lembro de uma outra experiência também. Eu gosto de contar experiências porque eu creio que isso pode, de certa forma, incentivar vocês, sabe? A querer viver essas coisas com Deus dentro da faculdade. Que eu estava no prédio lá da faculdade, na Undina, e eu já estava só esperando dar horário para eu ir embora. E eu estava sentada em um lugar e tinha um menino e uma menina no outro canto, na outra parede, do outro lado.
E como não tava muito barulho, deu pra escutar um pouco da conversa deles. E eles estavam falando um pouco sobre Deus, sobre a origem do mal, sobre criação e sobre o sofrimento no mundo e Deus. Daí eu pensei, cara, eles devem ser cristãos, né? Deixa eu ir lá. Aí lá vai eu, super ousada, né, me metendo na conversa deles. E aí eu cheguei e falei, oi, tudo bem? Boa noite, meu nome é Maíra. Eu tava ali, só que eu tava ouvindo que vocês estavam falando sobre Deus. Aí eles falaram, sim, a gente tava falando sobre Deus, eu sou ateu e ela é agnóstica. Aí eu fiquei tipo, mano, eu só me meti furada, cara. E aí eu fiquei então, né, acho que é uma oportunidade agora, né, Jesus? Eu achei que eles eram cristãos, mas eles não são. Daí eu falei, poxa, me fale mais então, o que é que vocês têm pensado? E eles compartilharam comigo qual era a visão deles, falaram um pouco sobre a família deles e, enfim, compartilharam do porquê ele ser ateu e ela compartilhou um pouco do porquê ela ser agnóstica. Eu os escutei e eu ofereci oração e eles aceitaram. Mano, isso foi muito bom, porque eu super achei que eles iriam falar, sai daqui, louca, não quero oração nenhuma, não. Tipo assim, qual foi a parte que você não entendeu, que eu nem acredito nesse seu Deus? E aí eles aceitaram a oração, eu orei com eles ali e tipo, no final da oração eles estavam super sorridentes. Vocês não têm noção como o rosto deles como estavam antes, quando eles estavam discutindo sobre Deus, com tristeza, com pavor. Eles estavam também sofrendo de ansiedade, porque eles falaram que tinha muita coisa na faculdade pra fazer. Daí eu orei pela ansiedade deles. Parece que eu falei orei pela ansiedade, foi como tipo abençoando, óbvio que não. Orei pra que Deus pudesse trazer paz e... Perdão, gente, o barulho, né? Se a gente grava as coisas em casa, fica um zoado assim. E eu orei, então, e foi muito incrível essa experiência, sabe? Porque eu percebo que às vezes Deus vai te colocar em certos lugares que você fala, poxa Deus, por que você me colocou nessa situação? Mas é nessa situação que aquela pessoa vai conhecer mais sobre esse seu Deus. Às vezes uma oração que você faz pra alguém, ainda que aquela pessoa no momento não aceite Jesus, não queira Jesus na vida dela, com certeza aquilo transformou a vida deles em algum sentido sobre a visão que eles tinham de Deus. Então, é isso, sabe? Eu tenho aprendido muito na universidade e é muito bom viver essas experiências com Deus, você saber que quando você tá na faculdade, você tá andando com Deus, porque muitas vezes a gente pensa, poxa, esse tempo que eu tô vivendo na faculdade, eu podia estar vivendo missões, eu podia estar viajando, eu podia estar fazendo coisas pra Deus, mas sabe, a faculdade eu vejo muito como um campo missionário também. Não que você vai pra faculdade só olhando pro outro já como sendo um objeto que você vai pregar o evangelho, não. Mas os relacionamentos que você cria na faculdade é uma maneira de você revelar Jesus para aquelas pessoas, sabe? Fazer trabalho em grupo é uma forma de você revelar quem Jesus é através de como você faz com excelência aquilo que te colocado na mão. Tudo na faculdade é uma forma de você ser aprimorada no caráter de Jesus e revelar o Senhor. Eu comecei também, semestre passado, foi semestre atrasado, não lembro, a participar do Dunamis Pockets, abri um Dunamis Pockets na faculdade e eu comecei a fazer parte, e pra mim foi um momento que eu passei a fazer parte do Pockets e estar lá também pregando o evangelho foi o momento ideal, porque antes eu não tinha preparo algum para pregar o evangelho para, sei lá, 10 pessoas, 15 pessoas no meio da faculdade, sabe? Mas quando eu entendi que era tudo sobre Cristo e que o evangelho é sobre arrependimento e que esse arrependimento que a gente prega vai salvar vidas, eu não tinha receio algum de poder pregar sobre isso. Antes, talvez eu ficasse muito, ai meu Deus, eu vou falar sobre arrependimento, eu vou falar sobre, sabe? Ficaria meio receosa, mas não, o poder de Deus, quando ele vem na nossa vida, ele nos dá tudo pra gente pregar o evangelho com ousadia, com amor e poder. Então, tem sido incrível estar na universidade, ver as pessoas das quais eu tenho aula, eu, através de Cristo, levar elas para esses momentos de pockets, para esses momentos de adoração a Deus, pessoas que inclusive passam a querer estar nos cultos que eu vou fora da faculdade, tipo, Maíra, além do culto aqui na faculdade, quando é que você vai para um culto na igreja? Quais os movimentos que você participa? Eu quero participar também. Então, assim, através desse áudio, eu tentei ser muito objetiva, senão daria uns 40 minutos, mas a conclusão é: vivam a vida de secreto com Jesus, cultive uma vida de oração, de intimidade, contemplando o Senhor, porque é nesse lugar que você vai estar preparado para viver a missão. E é isso, gente. Caso vocês ouvindo esse áudio, vocês queiram compartilhar também comigo um pouco das experiências que vocês vivem ou pretendem viver na universidade, caso você ainda não esteja, o meu Instagram é MAIBASSI.
pode ir lá no meu direct, mandar uma mensagem. Eu vou amar ouvir você, ver, né? Ler o que vocês têm para falar. E eu espero que tenha sido muito edificante para vocês esse áudio. E agradeço pelo convite e pela honra de poder vir aqui falar sobre isso, tá? Beijo. Fica com Deus. E aí, esses testemunhos te impactaram? A hora é essa para você também falar de Jesus no meio que você vive. Seja na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, mantendo acesa a chama da esperança em Cristo Jesus no coração das pessoas, amém? É com você, Maurício. Valeu, Nathalie! E é assim que nós encerramos o nosso último episódio desta primeira temporada aqui da rádio. Agora com sangue novo, um estilo novo, eu gostaria muito de agradecer a Nathalie, que aceitou participar do projeto e vai agregar muito na nossa próxima temporada. E também agradecer aos amigos que aceitaram participar dos nossos episódios. A Vitória Oliveira, a Letícia Moreno, a Beatriz Oliveira, Eduarda, Joaquim Sampaio, Carolina Mazella, Gabriel Bichara, Gabriel Santos, Laura Falcão, Evelyn Souza, Carolina Mazella, que esteve aqui por mais de uma vez, e a Bruna Conte. Em breve anunciaremos lá no nosso Instagram, @radioaba_, a estreia da nova temporada. Então fique com a gente, que Deus te abençoe e em breve estaremos juntos novamente. Até lá!